Quinta-feira tem Galo e Caracas. Aqui na Itatiaia, o Galo não vai poder contar com o seu técnico Milito no banco? Ô Álvaro Damião, explica isso pra gente. Bom dia, um abraço. É isso, bom dia, um abraço pra você, um abraço pros ouvintes do Tiro de Meta. Gabriel Milito desfalca o Atlético na partida de quinta-feira agora, depois de amanhã, contra o Caracas na Venezuela. Ele foi expulso no jogo contra o Fluminense, ele era técnico do Argentino Júnior ano passado, na mesma Libertadores, e foi expulso no Maracanã. Tem que cumprir a automática. Vai cumprir quinta-feira, sendo técnico do Galo. Quem vai comandar o time e ficará à beira do gramado é o Leandro Ávila, auxiliar dele. O Milito viaja com a delegação hoje, ele vai comandar mais um treinamento. Agora pela manhã na cidade do Galo, a delegação do Atlético segue em voo fretado às 2h, um voo da Gol indo para Caracas. O Atlético vai chegar lá por volta de 18 horas, isso no horário local. 19 horas no horário local, 20 horas no horário de Belo Horizonte. Por isso, 6 horas aproximadamente de viagem. Sai daqui às 2h, chega lá às 8h. E 8h aqui no Brasil, na Venezuela, 7h, 1 hora a menos em relação ao fuso horário. Ele comanda treinamento na quarta-feira na Venezuela, joga na quinta-feira e retorna com a delegação. Não pode estar com jogadores no estádio, não pode participar da coletiva, ir no vestiário, mas vai acompanhar o jogo em um dos camarotes lá em Caracas, na Venezuela. Qual o time que o técnico Gabriel Milito vai colocar em campo? Essa é a grande dúvida. Será que ele vai levar os titulares para Caracas ou ele poupa alguns jogadores? E se for poupar, esses jogadores serão poupados, ficam em Belo Horizonte por causa da viagem desgastante até a Venezuela, ou ele leva esses jogadores e eles ficam no banco de reservas para entrada num segundo tempo, se o Atlético precisar? Essa é uma das dúvidas. O Gabriel Milito ainda não anunciou, o Atlético, consequentemente, nem a relação dos jogadores que viajam hoje para a Venezuela. Quem está inscrito no BID, mas que não pode jogar pela Libertadores e nem pode atuar na final do Campeonato Mineiro, porque já jogou o Campeonato Mineiro pelo Atlético, o atacante, o reforço do Galo, o atacante não, o meia, né? O meia Robert Santos, 20 anos, era jogador do Atlético, está inscrito no BID, não para essas duas próximas partidas do Atlético, mas numa sequência à disposição do técnico Gabriel Milito. É o Galo no Tiro de Meta, e com o Galo, que nesta terça-feira treina pela manhã e viaja às 2h em voo fretado para Caracas, na Venezuela, Álvaro Damião. Bom dia. Daqui a pouco a nossa Fiuza fala dessa situação, se vai com o time principal, se poupa ou não. É um jogo decisivo porque a estreia é muito importante. Uma Libertadores tem que estrear bem. Pega uma equipe fragilizada, sem treinador. É o pontapé inicial do Galo, virando essa chave agora, esquecer um pouquinho da decisão do Campeonato Mineiro e o foco na Libertadores, Fiuza. Tem que virar a chave, né? Focar completamente nessa estreia. Como você falou, encara o Caracas, que vive um momento péssimo na temporada, já são 8 jogos sem vencer, troca de treinador, o do Sub-20, que deve assumir o comando do time principal. É uma equipe formada majoritariamente por garotos, é uma das equipes, inclusive, que tem a média de idade mais baixa da competição, um pouco ali, cerca de 22, 23 anos, a média de idade da equipe. Então, é uma equipe que não é só a equipe mais frágil desse grupo do Atlético, o grupo G, mas é uma das equipes mais frágeis da competição, de todos os times que estão disputando a Libertadores. Ainda assim, Libertadores tem umas pegadinhas, né? Às vezes você acha que é tranquilo e na hora do vamos ver as coisas não funcionam como imaginado e o Atlético não pode dar margem para o azar. Então tem que entrar com muita seriedade, com muito foco, com muita concentração e impor dentro das 4 linhas o favoritismo do Atlético, que é gigantesco, porque se a gente for fazer um comparativo de elenco, sobra qualidade no Galo, enquanto não tem nem comparação aí do nível, né, dos atletas do Caracas. Até brinquei mais cedo na mesa do Redonda do Atlético, se fosse fazer um mano a mano, um cara a cara, ninguém do Caracas seria titular nesse time do Atlético, que tem grandes estrelas, mas ainda assim tem que encarar o jogo com muita seriedade, fazer valer esse favoritismo. É uma equipe que está passando aí por altos e baixos na temporada e tem que enxergar agora a Copa Libertadores também como uma grande oportunidade de finalmente mostrar regularidade, de um time que jogue bem, que conquiste os resultados e que consiga ter constância, né, ao longo da temporada, que a Libertadores seja também para virar essa chave no Atlético. E, claro, né, depois da história do clássico, o time abrindo 2-0 e tomando o empate, a moral do time abala um pouco, mas nada como uma vitória na estreia da Libertadores para subir a confiança de novo do elenco, até pensando no jogo do próximo domingo,
E também, né, importante esse start positivo para que não aconteça o que aconteceu na temporada passada, né? Quando o Atlético se complicou ali nos 2 primeiros jogos, depois acabou conseguindo a classificação apenas como segundo do grupo, e aí nas oitavas já teve logo uma pedreira que foi o Palmeiras. Então, tem que garantir aí esses 3 pontos, mesmo sendo fora de casa, dada a fragilidade do adversário. E aquele detalhe, mesmo não sendo com o time principal, essa obrigação de vitória, porque leva o moral para a decisão do domingo. E moral também para o treinador, que fica mais tranquilo, né? Tira aquele peso de início. Com certeza. Uma vitória na Venezuela, um start positivo na Libertadores, dá mais um voto de confiança ao Milito. É uma boa forma dele chegar para esse clássico decisivo. A gente já viu um Atlético bem melhor sob o comando dele, né? Um Atlético muito mais agressivo na marcação, um Atlético muito mais intenso, um Atlético que se movimenta muito mais dentro do campo. Então, acho que os primeiros 45 minutos do clássico dão uma ótima perspectiva para o futuro aí do Atlético sob o comando do Milito, e nada também como uma vitória na Libertadores para dar ainda mais confiança para o treinador nesse seu início de trabalho. Daqui a pouco a gente vai falar mais do time, né? O Damião vai trazer aí algumas possibilidades, mas independentemente de quem estiver em campo, tem que ter a responsabilidade da vitória. Alguma pista de quem irá para Caracas, Damião? Não deu pista nenhuma. A única pista pode ser a do Rubens, né? Que não deve viajar. Por quê? Porque o Rubens fez um trabalho à parte novamente. Ele tem uma fratura na mão e hoje, segunda-feira, ele fez um treinamento de corridas em volta do campo. Aí fica a dúvida, será que ele vai viajar com a delegação? Vai estar à disposição para quinta-feira ou fica em Belo Horizonte melhorando, né, um pouco mais a situação dele para poder estar à disposição para domingo contra a equipe do Cruzeiro? Essa é uma dúvida, mas não acreditamos que o Rubens vá viajar. Lemos e Zaratio treinaram normalmente, estão à disposição, mas voltaram a jogar na partida contra a equipe do Cruzeiro no sábado passado. E essa é uma dúvida. Se esses jogadores voltaram agora, precisam de ritmo de jogo, você leva esses jogadores por causa do ritmo de jogo ou você poupa esses jogadores justamente porque eles voltaram agora para o jogo de domingo contra a equipe do Cruzeiro? Essa é uma dúvida do técnico Gabriel Milito. Por falar no Milito, ele vai cumprir suspensão, tá? Não poderá ficar à beira do gramado. Quem vai ficar é o Leandro Ávila, o auxiliar dele. O Gabriel Milito foi expulso ano passado contra o Fluminense. Ele era técnico do Argentino Júnior no Maracanã. Foi expulso e cumpre a suspensão automática nesta primeira partida. Ele vai acompanhar a delegação do Atlético, claro, vai treinar o Atlético amanhã, terça-feira. O time viaja à tarde, chegando à noite lá em Caracas. Na quarta-feira treina mais uma vez em Caracas. E na quinta-feira joga em Caracas pela Libertadores. O Gabriel Milito só não pode ir ao estádio e participar da preleção, por exemplo, com os jogadores no estádio. Ele não pode ir no vestiário, ele não pode ter contato com os atletas, mas ele pode ir para o estádio na quinta-feira, acompanhar o jogo de um camarote, por exemplo, o que deve acontecer. Aproveitando mais uma informação do Galo aqui, passar sobre o meia Robert Santos. Ele foi inscrito hoje, segunda-feira, no BID e está à disposição, mas não para o jogo de quinta-feira, porque ele ainda não foi inscrito na Libertadores. O Atlético divulgou uma lista com o nome dele, mas na lista da Conmebol, o nome dele ainda não consta, por isso não viaja com a delegação atleticana para essa partida de quinta-feira. E também não pode atuar contra o Cruzeiro, porque ele já jogou pelo Atlético, não pode disputar a final contra a equipe do Cruzeiro vestindo a camisa do Galo. É o Galo no apito final e com o Galo, Álvaro Damião.